ver. Vai. Começou? Começou a gravação. Boa tarde a todos e a todas. Agora aqui nós estamos no sábado, seria o sábado da Flip, né? É o quarto dia da Flip, né? A nossa Flip virtual. Hoje nós estamos com a Thaís Alves. Thaís Alves vai dar continuidade ao nosso bate-papo de ontem. E Casa Tiwaras Ticunas dá as boas-vindas a ela e a todos os interessados. E continuamos também, né, dando um parâmetro, né, de como seria a Flip. Hoje nós estaríamos já na expectativa do final. Hoje nós vamos falar sobre alimentação. E alimentação é um dos carros-chefes, né, da nossa casa. Nós temos sempre uma pegada cultural. Nós, como nós sempre dizemos, nós não queremos alimentar apenas o corpo dos participantes da Flip. Nós queremos alimentar a alma, alimentá-los culturalmente, porque não é simplesmente o ato de comer, mas de ingerir cultura, de ouvir histórias sobre a nossa ancestralidade e valorizar, né, este legado cultural que vem para nós aqui desde o século XVI como construção de cultura brasileira, mas também sempre relembrando os nossos ancestrais indígenas, os nossos ancestrais africanos, que trouxeram, né, as suas, cada um com a sua participação, a sua alimentação, e também valorizando os europeus que também vieram, que estiveram aqui conosco, que auxiliaram também nesta trajetória que nós valorizamos. E no início e no final do nosso trabalho, né, lá na Flip, lá na nossa casa da Rua da Lapa, nós fazemos uma mentalização e um axé, né, agradecendo a alimentação cultural, né, que nós tivemos na semana, e agradecendo também este legado de alimentação, de grãos, de modos de fazer, né, de maneiras de construir e aprender e reaprender, né? E melhor do que ninguém, a Thaís, que, sem mais delongas, pode se sentir à vontade para começar. Oi, Sandra, obrigada pela oportunidade. Primeiro, estou muito feliz em estar aqui com vocês, né, conosco. É uma oportunidade única de falar um pouco mais sobre o meu trabalho. E antes de qualquer coisa, eu vou contar um pouquinho de como começou a Combê, como eu cheguei na Combê, né? Eu contar um pouquinho da minha história. Eu sou filha de mãe branca, pai negro. Quando eu tinha aproximadamente quando eu tinha uns 13 anos, meu pai faleceu. Então, houve um distanciamento dessa identidade negra, né? Porque a gente perdeu um pouco o contato, enfim. Então, eu fui crescendo assim. A primeira vez que eu me questionei sobre a cor da minha pele foi quando surgiu aquela camiseta 100% negro. Eu lembro que eu olhei e falei assim, mãe, como é que eu coloco 50-50? Né? E eu fiquei com esse questionamento na cabeça. Embora, desde sempre, eu e minha irmã, nós somos adotada, né? Por minha mãe ser branca e nós não, a gente sempre ficou aquela coisa. Mas a gente passava por isso tranquilamente. Eu queria que minha irmã, só fazendo parênteses, eu queria que minha irmã estivesse aqui agora, porque ela entende bem, ela tem histórias, assim, sobre o filho dela é branquinho, né? Ele aparenta, né? Eu vou assim, ele passa por branco, né? Aquela coisa ali. É exatamente a minha filha, né? Enfim, passaram-se os anos, essa questão ficou. Quando eu engravidei,
quando eu fui ter a Laura, eu falei, nossa, agora é legal, né? Vou ter uma presença minha, assim, né? A minha filhota, e a minha filha é branca. Ela tem corpinho, nariz, boquinha, todo o fenótipo negro, mas ela é branca, né? Aí eu falei assim, opa, mas tudo bem. Eu já estava nessa descoberta da minha identidade, né? Que eu falei assim, não quero mais alisar cabelo, não quero mais... quero me assumir mesmo como eu me vejo e como eu sou. Aí depois que ela nasceu, isso ficou muito claro para mim que eu tinha que fazer. Porque em alguns momentos eu era babá. Como saía eu, minha mãe e ela, as pessoas, não sei porquê, achavam que ela era filha da minha mãe, não minha filha. E aí, por mais de uma vez, eu escutei, nossa, você tem tanto amor por essa criança, faz quanto tempo que você cuida dela? Então, é minha. Eu falei, gente, eu tenho que me posicionar de algum jeito. Como as histórias são parecidas. São. O Brasil vive disso. É a miscigenação assim, pública e notória, Sim. tá? Mas parece que não ao aceito. mesmo tempo, esse preconceito em que nós estamos mergulhados. Sabe? E as histórias se repetem. Perdemos as contas de quantas, né? Sim, várias. E aí, depois disso, eu falei assim, não, para tudo. E foi quando a minha irmã fez um curso de empreendedorismo feminino do Woman Will para mulheres negras. E foi aí que bagunçou a nossa cabeça mesmo, porque ela trazia as informações para a gente. E aí foi quando ela conheceu a Adriana Barbosa, da Feira Preta, a Ana Minuto, é uma coaching. Então, foi através disso que eu fiquei sabendo da Afrolab, que é uma aceleração para mulheres negras. Tinha uma índia, tinha uma descendente de... Todos nós somos, mas a avó dela é índia, assim, muito legal, foi muito bom, foi uma troca muito boa. E lá foi quando eu comecei a pensar na minha ancestralidade. Eu falei, tanto que quando a minha filha nasceu, voltando um pouquinho, eu fiquei em casa para cuidar dela, já estava desempregada. Eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa, porque ficar parada não é minha característica. Eu criei a Suítes da Biscoiteria, que é uma empresa que faço biscoitos, bolos decorados, tudo nessa parte mais norte-americana da visão da confeitaria como ela é conhecida. Fiz alguns cursos, tudo. Quando eu fui para o Afrolab, eu entrei com a Suítes. Depois de 3 meses de Afrolab, eu saí com a Cumbê. Porque a minha identificação foi tão grande em relação a essas histórias que são muito parecidas, mas é que parece que ninguém comenta, né? Essa discriminação velada, assim, esse racismo que parece que, não tem, mas tem, que eu falei assim, nossa, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Essa coisa norte-americana não tem nada a ver comigo. Por que eu estou fazendo isso? Se tem tanta gente que está fazendo e não é isso que eu quero fazer. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou pesquisar os doces africanos e eu vou ver o que o pessoal de lá come. Porque, assim, depois lembrando, a minha avó, por parte de pai, também já faleceu. Ela foi cozinheira e boleira a vida inteira. Ela comprou casa, ela sustentou os filhos. Ou seja, a típica mulher negra, arrimo de família, que cuida dos filhos. Eu falei, gente, eu estou seguindo uma coisa que está em mim. Igual, assim, eu tenho 2 bisavós índias, então eu tenho uma riqueza... minha alimentação foi sempre voltada por essa coisa da sopa de músculo, mandioca, xerém, frango cozido. São coisas que eu lembro de comer que você pergunta para certas pessoas e o pessoal fala assim, nossa, mas como é que come isso? Eu acho muito curioso. Tá me ouvindo, Sandra? Sandra?
Opa, estou te ouvindo. Tá ótimo. Perfeitamente, é que você sumiu. Você. Aliás, já que paramos um pouquinho, deixa eu anunciar que a Joyce Mello está conosco. A Joyce é advogada e está aqui participando conosco. Se você quiser aparecer, Joyce, dá um oi. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada. Estou aqui revivendo as histórias. E essa é uma dinâmica, se você se a convidada principal permitir, né? Vou pensar. Pôr a colher na conversa, mexer um pouquinho. Aqui, a Casa Tio Aras é bastante democrática, é uma roda de conversa, tá bom? Pode deixar, obrigada. Legal. Então, e foi aí que eu falei assim, não, peraí, deixa eu pesquisar um pouquinho sobre mais lá. E a minha surpresa, eu falei, gente, os nossos doces são baseados nos doces deles, assim, sabe? Porque o cumbê mesmo, ele parece um beijinho. O Cookie Sister, que é um bolinho, ele parece um bolinho de chuva, só que ao invés de açúcar e canela, você põe ele numa calda de canela, gengibre e baunilha. Então, assim, é bem curioso, assim, trazer de lá para cá, né? Não tentar ver o que foi implantado aqui. Então, eu achei bem interessante isso, porque eu falei, nossa, é isso, é tudo que eu amo comer, é coco, é muito coco, muito amendoim, o chocolate, geralmente não aparece chocolate, aparece o cacau, né, que é mais saudável. Também, uma grata surpresa foi ver que tem vários doces veganos, e eles gostam muito, assim, e assim, é muito interessante, tem parte da África que não gosta de doce, muito doce. Tem outra parte da África que o doce tem que ser, tipo, você sentiu o açúcar, você mordeu um açúcar, assim, sabe? E, assim, só uma pergunta, e você saberia dizer se é a parte mais ocidental? Porque tem aquele contato, né, de o corredor, né, transatlântico, houve essa troca de açúcar, né, muito próximo. Então, exato. Seria ou... Eu ainda não consegui, assim, outra coisa, muito difícil, material para se estudar isso. O material, assim, é escasso. Eu até entrei em contato com 2 brasileiras que uma está no Congo e a outra estava na Nigéria, para ver se ela conseguia alguma coisa de literatura para me mandar, porque, assim, é muito difícil. Então, eu ainda estou em fase de pesquisa para entender exatamente isso que eu quero entender essa migração, o que aconteceu, né? Porque, vamos supor, a África do Sul, a influência é toda holandesa e inglesa. Toda. Tanto que até os nomes dos doces lá são diferentes. Vamos supor, em Angola tem o cumbê. Na África do Sul tem o melket, que é uma torta de massa, como se fosse uma massinha podre com um creme de baunilha. E tem o Cookie Sister, né? Então eles misturam as palavras, o inglês com o africano, né? Sei lá, a língua, enfim, é bem variado. Então eu achei, nessas minhas pesquisas foi onde eu me encontrei e foi onde surgiu a Feira Preta, que foi muito engraçada, porque quem conseguia terminar esse Afrolab e tivesse uma boa proposta, teria a possibilidade de participar da Feira Preta. E foi quando eu cheguei lá com a Combê, e eu lembro que a Adriana Barbosa olhou para mim e falou assim, tanto que, a princípio, elas queriam me colocar para dividir um stand com uma outra pessoa, que ia servir café. Como eu fazia biscoito, a gente ia dividir o stand. Aí ela virou para mim e falou assim, não, mas você não veio com isso, você veio com outra coisa, você não fazia biscoito? Eu falei, não, eu ainda faço biscoito, mas eu quero ir para a Feira Preta com a Combê. E eu já cheguei com tudo pronto, com logo, com marca, com tudo pronto para ela. E ela falou assim, não, então você vai ter o seu stand. Uhum.
E foi o que aconteceu, e foi uma experiência riquíssima, né? Um medo, né? Porque encarar uma Feira Preta logo de cara, assim... Sim, eu já participei uma vez da Feira Preta, muitos anos, com a outra empresa. Era Mídia, Etnia, Educação e Comunicação, nós estivemos 1 ano. Ah, Mas muito rico. é muita troca, né? Muita troca de informação, de tudo. E o mais curioso é que as pessoas, mas da onde surgiu isso? Da onde você é? Às vezes vinham perguntavam assim, da onde você é? Eu falei, não, eu sou daqui mesmo, sou brasileira mesmo. Porque as pessoas não tinham visto ainda. É. Mas agora estou ampliando, estou estudando mais sobre a gastronomia. E é isso que a gente estava conversando mesmo, assim, a minha intenção é trazer, tentar ser o mais fiel possível com a culinária africana, trazer para cá. Porque eu sei que muitos chefes fazem adaptações para poder adaptar ao nosso paladar. Sim. Muitos fazem, né? E é normal, e tudo bem. Mas a minha intenção não é essa. Legal. E eu só, assim, frisando que a nossa proposta, né, calhou bem, a sua atividade calhou bem com a nossa proposta, né, com a proposta da Casa Tiuaras, porque já há dois anos, né, nós procurávamos alguém que pudesse estar mais firmemente, mais proximamente, e não só no momento da Flip. Porque a nossa intenção é fazer atividades durante o ano, né? Inicialmente, nós pensamos assim, é Flip, mas depois, por que não Carnaval? Por que não Semana da Consciência Negra? Por que não a Semana do Saci, né? Tem o Dia do Saci em outubro. Seria uma proposta interessante também, trabalhar com estes paladares. E nós tínhamos até uma proposta, né, de docinhos, que eu também faço docinho, eu não sou profissional, né? Mas eu já quebrei muito galho, né? Eu paguei muita conta, né? Vendendo uns docinhos de pote, né? Lá na escola, aqui no condomínio, e eles tinham nomes, né? Tinham características e nomes, assim, Saci Pererê, Cuca, e eles tinham saborzinhos diferentes, umas corzinhas, né? Para valorizar. Aí inicialmente eu pensei assim, de pote porque facilita. Sim. Pensei em cupcakes também, né? Mas depois nós fomos vendo que por que não fazer uma parceria com alguém? E aí eu acho interessante porque quando eu penso as coisas vão convergindo, as pessoas vão aparecendo. Eu tenho ideia, né? Que bom. Eu sou a que fala muito e tem ideias, mas assim, eu acho que o universo vai facilitando e as pessoas vão cruzando. Por exemplo, o Fernando, ele apareceu exatamente na hora em que eu precisava do que eu precisava, né? De alguém para ajudar. Ele tem muito jogo de cintura, conhece muito todo mundo, ele é do turismo e eu precisava disso no momento da implantação da casa. Agora, quando eu comecei a pensar em alimentação mais firmemente, aí aparece Thaís, né? Foi no evento com as meninas lá. Foi no evento, na abertura da Alpa. Falei, preciso de um docinho, aí nós já conversamos e foi tão rápido, né? Ou seja, o universo já estava conspirando e eu estava precisando, né, de alguém para Flip, porque eu não tinha ninguém agora, né, para esse evento que não houve, né? Mas aí convergiu. E assim, e a proposta é para mais tempo, não só a Flip. Nós faríamos um teste na Flip, mas a proposta é continuar. Para a Flip, eu estava pesquisando e fazendo receitas, né? E uma das receitas que eu fiz foi o bobotiê, que é a comida preferida de Nelson Mandela. Olha, depois você ensina, gente. É muito, mas aí eu pesquisei, e falei assim, gente, quando você vê a junção dos ingredientes, primeiro eu paro e penso, quem pensou nisso? Porque você achar que geleia de damasco vai combinar com carne moída e ovo,
Você fala, não vai ficar bom, não vai. E aí, mas aí a receita, eu falei assim, bom, vamos fazer, aí pesquisei, e é muito interessante, porque eu entro em site norte-americano, entro em site africano, e fico tentando traduzir as coisas que eu tô lendo, e vamos embora. E aí consegui achar uma receita mais fiel, e fiz. Gente, você fala, meu Deus, como é que... Então, assim, pensa nesses ingredientes, geleia de damasco, ovo, carne moída, maçã, gengibre. Você fala, não vai ficar bom. Mas é de um aroma. É de um aroma, é de um perfume, é uma consistência. Você fala, gente, ficou bom. Então, né? Estou tendo ideias aqui já. Daqui a pouco eu falo para vocês. Mas assim, o que, interrompendo um pouquinho, não, né? O que eu sinto, assim, não entendo nada de culinária, né? Eu que adoro que ela cria, né? Porque eu acabo testando tudo. Cobaia, né? Mas, cobaia privilegiada. O que mais me impressionou quando a gente começou, a Thaís começou a me levar nesse mundo da culinária africana, é que dependendo do que você come, o seu olho enche de lágrima, porque você se sente em casa. Você não sabe de onde vem aquela... Você não sabe. Eu não sei explicar de onde vem, eu não sei explicar... né? Assim, eu não vou saber dizer qual é a casa, eu não vou saber qual é o lugar, eu não vou saber. Mas quando você come, você se sente parte de algo, assim. Então, você... É uma sensação de acolhimento mesmo, né? E aí, quando a gente começa a abrir um pouco a consciência, né, dentro desse mundo e etc., e aí você fala, meu Deus, até na culinária, imagina o quanto esse racismo estrutural, institucional, o quanto ele não tirou da gente, né? Se eu como uma garfada de uma comida, ou eu como um doce e eu sinto toda essa energia, eu sinto essa emoção. É meio complicado porque eu sou irmã da Thaís, mas assim, não é. Não, eu também não alimentei. Ela não, já aconteceu com outras. A gente foi no Congolinária, também aconteceu. Nós fomos no Congolinária, que é fantástico também. Ele é congolês mesmo, refugiado, e ele tem um restaurante lá acho que é Dr. Melo Alves, o nome da rua. E nós duas fomos lá almoçar para conhecer. Meu Deus do céu, é exatamente isso. Quando você come, você fala, nossa, parece que eu já comi isso, e você nunca comeu a comida. Enfim, mas isso acontece também, é verdade. Então, esses sabores que a gente aprendeu que aparentemente não combinam, na verdade, no nosso íntimo traz todo um bem-querer aí, né? Traz um acolhimento mesmo, faz você ficar mais próximo aí da sua ancestralidade. É bem louco isso, é algo que eu acho que uma psicóloga ia saber explicar melhor, mas... Uma comida afetiva, né? Uma lembrança, uma saudade de você não sabe o quê, uma lembrança de vividos pela ancestralidade. Mas isso é bem legal. Eu estou tendo umas ideias aqui, ó. Quando eu pensei começar a trabalhar com as caixinhas, né? Umas caixinhas. Nós poderíamos colocar nomes nas caixinhas, por exemplo, Nelson Mandela. Então, quando eu pensei no Bobotier para Flip, justamente porque é um ícone, né? E nós na hora da refeição, a gente poderia falar um pouco sobre ele, porque assim, pelo que eu vi, eu já ouvi ele falando sobre isso, sobre esse Bobotier, era uma comida que a mãe dele fazia. Por isso que ele que ele gosta tanto, né? Então é uma comida muito... gostava tanto, é muito importante para ele. Sim. Então eu falei, nossa, mas isso é muito legal. Além de tudo, tem uma história, né? Nossa, além de ter uma delícia. É sensacional. É isso que a gente precisa. Né? É isso que nós precisamos divulgar, valorizar. E a nossa casa faz esse tipo de experiência mesmo, esse tipo de ação. Né? É totalmente dentro da nossa expectativa, do nosso interesse.
É bem interessante mesmo os temperos também, né? Eu tô um pouco fissurada pelos temperos, pelas especiarias, assim, querendo entender de onde veio o quê, de onde foi para onde, o que fez, e como eu posso usar essas especiarias, porque outra coisa interessante também, a base aqui no Brasil, nós usamos a cebola e o alho. É a base praticamente de toda nossa culinária. A cebola e alho. Lá é cebola, alho e gengibre. Aí eu fico pensando, por que o gengibre, né? E assim, não é pouco gengibre, é uma quantidade expressiva de gengibre. Aqui, geralmente, quando você come uma coisa com muito gengibre, você fala, nossa, que forte. Lá não, é a base. Vamos supor, eles vão comer um arroz, feijão e uma proteína, o arroz vai gengibre. Eu gosto de gengibre. Eu adoro gengibre. O refogadinho do arroz vai um gengibre. Então você fala, gente, que interessante, né? Então, agora eu estou nessa fase de pesquisar as especiarias para entender. Mas é legal. O brasileiro precisa, né, aprender a valorizar essa alimentação mais ancestral, as raízes. Né? Ela assim, eu não gosto. Você mas nunca experimentou? Por que não gosta? Né? O preconceito também da origem. Tem muitas coisas das quais nós precisamos nos livrar. Né? O brasileiro precisa aprender a valorizar. É a mesma coisa também, a nossa mãe é filha de nordestinos, e quando começou esse boom da tapioca, a gente olhou e falou assim, vai, tapioca? Não é? Comendo tapioca? Cuscuz? Minha mãe de Alagoas. Então. Cuscuz no café da manhã? Nossa, mas você não comia? Mais ou menos assim, né? Mas parece que é uma coisa do outro mundo, não, gente? Os índios já comiam isso desde que eles estavam aqui, desde que... Né? Foi interessante, esses dias nós participamos de um grupo de WhatsApp e o pessoal estava falando sobre, eu vi uma receita de amendoim cozido, olha que diferente. Aí eu parei e falei, amendoim cozido, então, isso eu como. Aí um colega nosso que é de Salvador falou, gente, eu como isso desde criança. Eu falei, eu já comi também. Mas parece que as coisas não vêm, né? Parece que não chega aqui. Sim. É muito interessante. E com certeza, esse negócio de amendoim cozido deve ter um lado indígena aí, porque... Provável. Quem pensou em cozinhar amendoim? Então, assim, é muita coisa que dá para explorar, que não é explorada. E eu acho que, infelizmente, o brasileiro, ele valoriza muito o que não é daqui. É verdade. Assim, assim, essa tradição de ser colonizado, essa vergonha da raiz, né, afro-ameríndia, essa construção histórica que nos levou a mirar, né, tinha aquela coisa, né, olhar a Europa, né, olhar o norte. Né? Eu tinha até uma professora na pós-graduação, a Clemilda Medina, que ela falou assim, o hemisfério sol precisa, né, se valorizar mais e esquecer um pouquinho o hemisfério noite. Né? Nós somos o hemisfério sol, o hemisfério iluminado, o hemisfério que precisamos valorizar, precisamos voltar a visitar. Sim. Porque nós ficamos de costas para a latinidade. Né? Porque a construção, durante o século XX, principalmente, né, essa valorização das mídias, né, Hollywood, começa a desvalorizar aquilo que eles acham feio. Né? O latino é o bandido, né? Com os filmes, aquele filme de mocinho, né? Filme de bang bang. Então, assim, o latino é o mexicano. Depois, com o passar do tempo, virou
traficante. E, então, as leituras que nos chegam através da grande mídia não é favorável. Nós precisamos rever isso e reconstruir essa história, né? Revalorizar a nossa cultura enquanto afro-indígenas latino-americanos. Sim, em relação a isso, eu vi uma fala do Lázaro Ramos falando que por um bom tempo ele ficou sem trabalho, porque os únicos papéis que vinham para ele era de ou bandido ou traficante, enfim, né? Ou escravizado, né? E aí ele falou, não faço. Tá certo. Ele, não, mas você vai ficar, não faço, não vou fazer. E ele não faz mesmo, e eu achei, aí eu falei, nossa, ele tá certo, porque nós não somos só isso. Sim. Né? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu estava vendo. Muito pelo contrário. Eu estava olhando os filmes, assim, né? Agora, nesse período de pandemia, eu comecei. Não sei se vocês, assim, se vocês têm tempo também, porque eu acredito que vocês não tenham, mas eu comecei a prestar atenção que os filmes começaram a mudar, pelo menos os norte-americanos. Eu não sinto ainda que seja uma mudança real. Eu acho que ainda é uma mudança muito, tipo, para mostrar que existe a diversidade, mas eu comecei a ver, assim, no meio da história, não na história principal, eles jogam lá um romance entre os mesmos sexos, eles começaram a colocar um quase protagonista negro, que não é mais bandido, mas muito, muito leve, muito recente, e do que eu estava vendo das produções da Netflix. Fora a produção de Netflix, você não vê muito isso. Mas da Netflix, você vê uma coisa mais contemporânea, assim. Que tá... Agora, assim, o que eu fico me questionando é se é algo que está sendo feito... porque a gente precisa colocar diversidade, como as empresas brasileiras estão fazendo agora, né? Eu estava participando de uma palestra e a gente estava falando justamente sobre isso com as empreendedoras, né? Olha, você está sendo convidada para mostrar diversidade, para eles mostrarem que eles acolhem, mas assim, você tem que receber por isso, né? Porque tem muitas de nós, a gente acaba fazendo uma consultoria, acho que você pode falar melhor do que a gente sobre isso, assim, a gente acaba fazendo uma consultoria, a gente acaba ensinando tudo sobre, né? Inclui a pessoa no mundo real, e aí, geralmente, o que esses empresários, eles dão é falar, olha, a gente está te dando visibilidade, né? Então, a visibilidade, ela é o suficiente aí para você, e fique contente com isso. E aí, quando você começa a ver, você acaba voltando a esse mesmo sistema de colonização. Né, assim, não muda, assim, então, eu concordo com vocês, as coisas têm que mudar. Quando eu vejo mudando um pouquinho, eu ainda sinto muito essa sensação de que é algo, a gente precisa fazer, senão a nossa imagem não vai estar positiva, mas aí, ao mesmo tempo, por outro lado, eu paro e penso, mas pode ser um pensamento, não sei se é pessimista, mas eu falo, bom, já é algum começo, pode ser que coloque uma sementinha em algum lugar. Mas eu vi mudando. Outras redes brasileiras, assim, eu nem assisto mais, a Thaís sabe, eu nem assisto, eu não consigo, me adoece. Então, eu não sei como está agora. As pessoas falam também que está melhorando, mas eu não vejo como algo real, né? Eu vejo como imagem mesmo. Tipo, a gente precisa colocar, senão vai ficar muito feio. Gente, assim, a militância, né? O crescimento da militância, a valorização das discussões, isso tende a acordar a sociedade para a necessidade de mostrar a diversidade, né? Mostrar a diversidade. Uma coisa que eu peço para os meus alunos sempre assistirem, para a gente poder discutir, conversar, é esse Todo Mundo Odeia o Chris, porque mostra a vida do Chris Rock, que é um ator, um grande militante, né, do movimento negro norte-americano, na década de 80.
E isso me lembra muito a minha infância, a minha juventude, na década de 80, e me ajuda também a colocar para os alunos, né, para os meus alunos, que têm uma faixa de idade de 11, 12 a 14 anos hoje, como é que era, e a gente faz uma comparação. Melhorou, não melhorou, era assim, não era, eles sofrem bullying, muito bullying, porque eles são, né, jovens da periferia, eles ainda não se sentem representados, mas eu falo para eles, olha, se vocês não se sentem hoje, depois que a minha geração fez um movimento, né, nós fomos para a rua, imagina como era, né, no tempo da sua avó, do seu pai, da sua mãe. Então, assim, falta muito ainda, tanto é que, infelizmente, nós estamos nos deparando aí, né, neste momento específico, né, onde nós temos né, Bush e Bolsonaro, né, vamos falar os nomes, porque dá mala suerte, não hablamos, lá palavra, né, bebê, Bozo e Bucho. Então, muito bom. Nós estamos num momento particularmente complicado das duas sociedades, existe um refluxo, né, cultural e político. Nós estamos necessitando readequar e reforçar a nossa militância, porque, infelizmente, com isso que nós temos hoje, parece que a nossa luta de 30, de 40 anos, parece que teve um recuo muito grande. Mas aí eu mostro para eles, assim, na década de 80, para nós, a felicidade era assistir lá o Tira da Pesada. Né? É verdade. Assim, era comédia, né? Era uma loucura, mas, gente... O personagem principal é o negro. E isso nossa, é tão interessante. E outra, teve aquela época do Denzel Washington. Nossa, o nosso, né, quando ele surge, os nossos olhinhos, né, falam assim, gente, que negão lindo. E é o principal. Quando é que nós víamos isso? Né? Estou falando da minha geração, porque eu estou com 54 já, né? Então, eu vivi menos do que, né, o pessoal mais antigo, mas muito mais do que o pessoal mais jovem. Então, quando Hollywood começa efetivamente a segmentar, né, começa a existir uma segmentação que não era assim, vamos dizer assim, não era uma novidade, mas na década de 80 ocorre um verdadeiro boom, né? Um crescimento alucinante, né? Passa a valorizar e nós passamos a perceber, né, o negro também como, putz, gente, é bonito, é legal, é talentoso, nós podemos também. Né? E isso vem crescendo, né? Isso vem, isso aquece a militância. Década de 80, 90, surgem vários movimentos. Assim, nós começamos a exigir também que os meios de comunicação nos, né, represente. Também tinha uma época que o pessoal falava assim, gente, negro não vende sabonete, né? Não vende margarina, você não via, né? Hoje nós já vislumbramos mais diversidade nesses segmentos. É suficiente? Não. Não é suficiente. Mas a militância percorreu um caminho o caminho das pedras, né? Um caminho muito pesado, muito duro. E quando eu começo, há cerca de uma década atrás, a trabalhar efetivamente com a Lei 10.639 e a vender cursos, né, a trabalhar aí nas escolas privadas, nas universidades, nas públicas também, porque a gente trabalha na pública,
eu tinha uma esperança que eu sempre coloco para o pessoal, né? Assim, as pessoas perguntavam assim, quanto tempo você acha necessário para essa lei? Eu falava assim, eu tinha tanta esperança, eu falava assim, gente, eu acho que, quem sabe, uma década, nós vamos mudar, nós vamos educar, nós vamos revolucionar, aí 10, 20 anos, e agora nós estamos nessa situação, né, de reaprender, né, de reforçar a luta de uma maneira tão chocante. Onde eu imaginei que, né, pisar no pescoço e dar gravata em senhores e senhoras, dar tiro em crianças, estaria tão comum, entre aspas. É um absurdo. É a banalização, né? É a banalização da violência, né? E do corpo negro, né? Exatamente. Do corpo negro. Não, eu acho assim, você falando, acho que se a gente pensar que nem a Vera falou, de Carolina de Jesus para agora, nós tivemos uma representatividade por luta dela mesmo, né? Ela ajudou muito nisso também. Mas é isso, assim, meu questionamento é igual ao questionamento da Joyce. Será que eles estão fazendo porque eles entenderam que eles precisam fazer? Ou porque entender que precisa fazer? Ou se eles estão fazendo porque, nossa, legal, agora nós estamos vendo que somos todos iguais, então vamos lá. Não, acho que não, assim, eles não estão vendo que somos todos iguais, né? Então, assim, por exemplo, na minha geração, eu falo para os meus alunos, eu sou PPP, filha de PPP, preta pobre da periferia, descendente de pretos pobres da periferia. Então, assim, a minha geração era uma geração que não era vista como consumidor. Hoje, está entrando mais gente, sejam bem-vindos. Hoje existe efetivamente uma classe média negra que consome e que exige que ser representada para continuar, né, consumindo. Então, isso conta também. Isso mexe com o bolso. Agora, essa semana, nós tivemos a polêmica aí da Natura com o Utami. E também é outra luta, né? A luta dos LGBTQI+, né? A luta do negro também passa por esse viés. Olha, nós consumimos hoje, então, qualquer empresa que deixe a imagem do negro de fora pode sofrer um boicote. Tem isso. Por outro lado, nós temos também a questão da militância e da exigência. Nós temos leis hoje que podem ser acessadas. Esta semana aí, há 2 dias atrás, eu dei uma aula para os meus alunos do 7º ano, eles me perguntaram, falando sobre preconceito, bullying, etc., eles me perguntaram se eu já fui discriminada. Eu falei, nossa, eu tenho 54 anos, se eu contar 6 vezes por ano, pelo menos, quantas vezes, né? Mas aí eu falei para eles, aí eu contei um caso, gente, eu fui discriminada na porta do banco, mas eu não fui para casa chorando, eu não fui para casa triste, eu fui lá, fiz uma representação, conversei com o gerente, aí me pediram desculpas e eu disse assim, eu posso até te desculpar, mas eu não vou perdoar agora. Aí eu constituí um advogado, por exemplo, meus avós, provavelmente, eles não tinham a consciência de que eles poderiam fazer isso. A nossa geração já tem essa consciência e já acessa a lei com mais facilidade, com mais propriedade. Aí eu falei para eles, então, você tem que aprender história e tem que aprender leis, você tem que aprender a acessar a lei, né? E a partir disso, a sociedade vai perceber e vai entender, e mesmo que o preconceito, o racismo não tenha acabado, as pessoas racistas vão saber que você tem condições
de acessar a lei, que você conhece a sua história, que você se valoriza e que você sabe, né? Que você vai fazer isso. E aí ele falou assim, ó, demorou 5 anos, né? Fui, discuti, meu advogado, e no fim eu ganhei, né? Aliás, aí eu conto a história aí eu sempre, lá na casa, eu conto. Então, quando eu ganhei, eu peguei um dinheiro, que era um dinheirinho legal, e eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou pagar as minhas contas, daqui 2 meses eu estou endividada de novo. Aí eu falei assim, não, eu vou pegar e vou investir em algo para onde eu possa discutir tudo isso, onde eu possa apresentar as minhas ideias e juntar pessoas que queiram fazer o mesmo. Foi aí que eu paguei o primeiro aluguel da casa Tiwaras Ticunas. Foi o primeiro aluguel, aí deu para pagar o aluguel, pagamos o transporte de todo mundo para lá, e eu investi numa propagandinha. Eu ganhei em 2017, em 2018 foi o primeiro investimento na Casa Tiwaras, e nós fomos para a Flip. Eu falei assim, olha, pelo menos eu estarei no coração de Paraty, no momento em que Paraty é evidência, é a maior festa do ano em Paraty. E aí eu vou gritar, vou falar e vou marcar presença com Tiwaras e Ticunas, né? Mas é isso, né? É você conseguir transformar. Eu acho que é exatamente isso. É você conseguir transformar essas situações em coisas positivas, né? Por exemplo, quando eu comecei a ver os negros sendo representados, né? No primeiro instante eu fiz, nossa, que legal! Aí depois eu percebi que eu comecei, olha como é que louco, eu comecei a ficar com raiva, porque eu falava, agora eles descobriram que eu consumo, antes eles não sabiam que eu existia. Então, é um exercício de sempre, achei o máximo que você falou, né? É um exercício da gente sempre estar tentando reverter para algo positivo. Por exemplo, eu nunca imaginei que fazer doce seria seria uma resistência. Seria você trazer essa memória, né? Fazer você se pertencer. Olha aonde chega, né? A situação, assim. Então, eu fico olhando, eu não sei, assim, lógico que o racismo, né, institucional, estrutural e etc., ele tem muita coisa negativa. Mas eu acho que o que a gente faz com ele é o que conta, né? Assim, o que a gente vai fazer de resultado disso, o que a gente consegue transpor, que nem você, né? Que é uma referência, que é um grande exemplo disso. A Cíntia, que eu chamei aqui, Cíntia, você pode falar também quando você quiser. Oi, Cíntia, pode falar. Ela está com um projeto também super legal que a gente está participando. Que também é isso, né, Cíntia? Pode falar se eu estiver errada. É justamente transformar toda essa situação que a gente vive em coisas positivas, em a gente conseguir primeiro entender que estamos, né, no mesmo barco, todas no mesmo barco, que ela trabalha com mulheres negras também, e depois a gente compreender aí, trazer isso para um lado positivo e a gente vencer mesmo, falar. É que nem eu estava até comentando com a minha irmã, eu estou fazendo mestrado na USP, né? E a USP é muito branca. A USP é muito branca, ela é demais. Eu nunca imaginava que era tanto. Demais. E aí chegou um momento que eu fiquei tão assim que eu pensei em desistir. Falei, acho que eu não vou mais fazer. Aí eu parei e falei, não, é ao contrário. Eu falei, não, eu vou terminar. E aí uma professora branca, maravilhosa, assim, chegou para mim e falou assim, não, esse lugar é seu, esse lugar é seu por direito, é seu sonho. E você vai ficar até o final. Eu falei assim, não, eu vou mesmo. Eu falei para ela, sim, não, eu vou mesmo, eu vou ficar e eu vou terminar. E assim, eu tenho até vontade de ir lá na frente fazer uma pesquisa contra a USP, assim, né? No sentido de... Eu falei, será que eu vou ter um orientador para me ajudar? Mas assim, não é contra a USP, mas é mostrar as violências, né, que a gente ali estudando, a gente sofre, e o
quanto eles engessam as pesquisas também, né? Cíntia, vou deixar você falar, tá? Mas assim, que é uma coisa que me incomoda também, não sei se se você pensa dessa mesma forma, mas a gente virar vitrine. Isso me incomoda muito. As pessoas quererem saber da nossa vida, quererem saber o que a gente já passou, o que a gente já sofreu, mas como uma vitrine, assim, eu falo que é a vitrine do sofrimento, né? Você tem que saber lidar muito bem com isso. É uma mera curiosidade, não é para mudar a chave de nada, é só uma curiosidade. E aí, tipo, falando, eu acho que eu participei, assim, eu achei as meninas maravilhosas, a gente participou juntas, né, lá naquele coworking, que a gente fez que era uma palestra sobre feminismo. Sim. Não sei se você lembra, ali perto do metrô Imigrantes. Ah, você e a Sandra. Eu e a Sandra. Você lembra, Sandra? Não sei se você lembra. Desculpe aqui. Sim, fui na casa... Casa O, eu acho. Casa O. Não foi um lugar maravilhoso? Não, foi, as meninas são maravilhosas, mas eu saí de lá... Eu havia voltado lá, mas, assim, na semana nós tínhamos programado alguns eventos, mas foi na semana do início da quarentena, aí não deu mais. Mas nós estamos em contato. Então, elas são maravilhosas, né? Eu adorei as meninas, mas eu saí de lá me questionando justamente isso, né? Uhum. Eu saí de lá me questionando assim, falei, gente, eu acabei vindo aqui para falar das minhas experiências pessoais, e isso não é um milésimo do que outras militantes vivem e passam, e aquilo foi valorizado, assim, e aí foi quando eu comecei a pensar nessa questão da vitrine aí, né, de você... aonde está essa linha tênue entre você realmente fazer a diferença ou plantar uma sementinha, ou você acabar sendo só, nossa, que interessante, olha, a Sandra passou por isso, sabe? Nossa, que diferente da minha vida branca e cheia de privilégios. Meu Deus, não sabia que isso existia. Nossa, olha, existe, tchau, né? É isso. Não tô falando que é o caso das meninas, tá? Mas assim, eu tô querendo dizer tanto que elas são maravilhosas, mas me fez parar para pensar nisso, né? Sim, então. Sim. Mas, então, eu acho que eu tenho contato mais com a Gabriela, né? Uhum. Peraí, tá escrito, o vídeo parou de funcionar. Tá dando uns negócios aqui. Vocês continuam me vendo, né? Deu um sinal aqui. Eu não sei porquê, eu só tô conseguindo ver a Thaís, eu não consigo ver. Eu só vejo a Joyce também, eu não tô te vendo, Sandra. Eu não sei porquê. A Cintia falou alguma coisa. Não, peraí, deixa eu... Bom, deixa eu ir falando, vai, vamos... Vai falando. Voltei ou não? Não, ainda não. Tenta voltar. Eu conheço a Gabriela, ela tem lá a sócia dela, o espaço é sensacional, é um espaço onde eu gostaria de trabalhar, e ela realmente convidou. Ela tem um contato também com a Eunice Prudente, né, com a filha da Eunice Prudente. Então, quer dizer, são pessoas que se interessam, sim, e que têm uma base. Inclusive, a Gabriela, ela disse que ela estava, assim, tomando contato, né, com a militância, um contato bastante recente, mas ela tinha bastante interesse, né, porque é aquela coisa também de se descobrir, né, negra, descobrir a família, né, pertencente ao segmento, né, mais discriminado. Eu acredito assim, é um processo. É um processo. E as pessoas, elas precisam se encontrar para aprimorar esse conhecimento, para aprofundar, né, esse processo de descoberta. E eu acredito que as pessoas que já têm uma certa trajetória, as pessoas que descobriram que são, né, que têm especificidades na vida, né? Porque eu vou falar também, gente, tem um momento em que a gente se descobre, né? Eu sou negra, sou de uma família bastante mestiça, né? Mas, por exemplo, até uns 15 anos, assim, olha, eu sou uma pessoa,
A partir do momento em que você sai do espaço protegido da sua família... Nossa, é verdade. O meu cartaz aí caiu. Caiu. Não, a Tioras não caiu. Tioras não. Bom, então, quando você sai do ambiente protegido, né, do seu lar, né? Olha, minha avó era descendente de portugueses, se casou com meu avô, né, que era negão. A minha mãe casou com meu pai, e a minha mãe é descendente de indígenas. A minha avó tinha um cabelão escorrido, a mãe da minha mãe, que assim, e uns traços visivelmente indígenas. Então, assim, até uns 14, 15 anos, você está neste ambiente onde todos convivem de uma maneira tão... é família, ponto, não importa. Ponto, Né? O primo Carlos é negão, o primo Adolfo é branquinho, né? Branco. O outro tem um olhinho puxado, né? Porque a família, um dos meus tios se casou com uma descendente de japoneses. Então, quer dizer, é aquilo. Agora, você começa a se sentir diferente a partir do momento em que você sai para a sociedade e você descobre, nossa... Aliás, eu não sou igual. Nossa, mas não sou igual. Minha família não é igual. Nós somos uma exceção. Mas, por exemplo, nós somos maioria. Só que não é essa maioria que manda. Por quê? Aí você começa a buscar aprender história com mais profundidade, aí você descobre a militância, aí você percebe que, então é assim. Agora, algumas pessoas descobrem um pouquinho mais tarde. Agora, essas pessoas que vão se descobrindo primeiro têm uma função de pegar na mão e, olha, vamos discutir isso? Você me dá um espaço para eu conversar? Vamos conversar juntos? Eu acho que faz parte. Né? Eu acho que é uma caminhada, é uma construção. É uma construção, Sandra, uma construção bem... É que eu acho que, eu não sei, acho que pela minha imaturidade, assim, me dá um pouco de agonia. Por exemplo, eu tive o prazer, né, de fazer um semestre com a professora Eunice, né? Uhum. E, assim, ela tá num lugar de resistência, ela é a única professora negra lá da Faculdade de Direito, é fantástica. Sim. Só que, assim, eu fiquei, assim, indignada porque... é uma mulher com uma militância fantástica, com muito conhecimento, mas a maioria dos alunos que estão lá estão nessa pegada inicial, né? Porque são brancos, mais do que privilegiados ali. Sim. Né? Então, mas assim, achei legal. Tinha juiz, tinha promotora, tinha um pessoal bem... que estava tendo interesse e queria compreender essa questão de gênero e de raça, né? Que é a aula que ela dá. Mas aí ficava algumas coisas muito rasas, então acho que rasa talvez para mim, né? Mas muito, assim, a professora Eunice, acho que ela poderia ser muito mais bem aproveitada, sabe? E acho que pela minha maturidade eu ficava, ai, meu Deus! Como você não sabe disso? Eu falei, óbvio que eles não sabem, Joyce, eles nunca passaram por isso. Não, então, acho que essa questão, assim, né, que foi o que você falou, é isso, é ter paciência e paciência de formiguinha, né? Mas você sabe que, assim, eu aprendi a ter um pouco mais de paciência com os anos, entendeu? Tem uma hora que você começa a ministrar cursos, né? A participar de eventos, e aí você fala assim, gente, tinha uma época que eu chegava em casa com a cabeça estourando. Eu falei assim, meu Deus, como é que é isso? Eu me lembro de uma vez, eu fui dar uma formação num céu. Gente, mas eu ouvi tanta coisa, e sabe, eu cheguei em casa tão estressada que eu deitei, dormi e virei à noite. Minha mãe me ligou, eu não ouvi o telefone tocar, eu só queria chegar a esquecer. Mas, assim, coisa assim, nossa, mas você nem é tão negra, por que você tem essa... Não, e sabe, e coisas assim, ai, mas eu tenho
Ai, mas eu namoro negros. Ai, o meu marido é negro. Ai, o meu cunhado. Olha só a foto aqui para provar que eu não sou racista. Sabe, eu já ouvi de tudo. E era um estresse. E uma hora que eu batia de frente, eu falei assim, quer saber? Nem todo mundo passou pelo processo. As pessoas precisam experienciar, precisam ver, precisam ouvir, precisam ler. E neste momento eu estou aqui até como facilitadora, né? Aí no final de uma formação, uma vez, num céu, não, foi em São Bernardo, tem um grupo de formação de professores lá, ela falou assim, nossa, mas como vocês são... Ai, era um grupo, a gente contratava mais negros para dar a formação, né? Ela falou assim, nossa, mas como vocês são legais, né? Vocês são tão leves assim, vocês não se preocupam nem de serem negros, vocês são de uma leveza. Eu falei assim, como é que é? Aí eu comecei a dar pulinhos assim, olha que leveza, olha, eu sou uma negra leve. Como assim uma negra leve? Aí a minha colega, né, era minha sócia, né, assim, me cutucou, falou assim, você tá zoando? Não, eu quero saber o que é ser uma negra que leva a negritude numa leveza. Ué, ela achou que assim, ela estava esperando de ver assim, militantes, arraigadas, loucas, que ia pegar o machado, nós vamos quebrar a sociedade. Me dá vontade mesmo. Mas acontece que nós estamos aqui num ambiente, né, para trabalhar a Lei 10.639, na época, onde nós temos que construir o conhecimento, e todas as pessoas não estão no mesmo patamar. Elas precisam experienciar, ouvir, ler, e nós estamos facilitando isso, né? Então, vamos ter paciência. Mas é bem isso mesmo. Vamos ter leveza. Essa história de, mas você não é nem tão negra assim. Na hora que eu fui fundar a Cumbê, que eu comecei a contar para as pessoas, eu ouvi isso. Mas você vai vender para negro, mas você não é negra? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Então, passou. E outra coisa também que me chamou muita atenção, que eu comecei a pesquisar a confeiteira negra no Brasil, né? Confeiteira, eu não achei. Tem ótimas chefes, tem ótimas culinaristas que também, eu até estava vendo uma outra live de uma colega minha também, que o moço até perguntou, você não fica chateado em achar que você só pode fazer acarajé e moqueca, porque você é negra? E ela é chefe, ela fez gastronomia na Embi Morumbi, ela conhece todas as manhas da culinária europeia. Aí ela falou assim, olha, por um tempo me incomodou, agora não me incomoda mais, porque, assim, é o que eu sou, e é isso, sabe? É igual essa coisa de romantizar a escravidão. E os negros trouxeram o dendê para o Brasil. Como? Os coitados estavam amarrados dentro de um porão de navio, não tinha nem roupa para vestir, como é que eles trouxeram o dendê para cá? Entendeu? Tipo, não existe isso, não tem isso. Mas é bem isso, assim, essa fala a gente também já ouviu. Mas você vai fazer isso para... mas aí você só vai vender para negro, né? Eu falei, não. Gente, não. Gente, tem umas coisas que são... Olha, mas isso é um outro tabu, né? Assim, também. Eu percebo, assim, aquela coisa de... Isso me dá paciência. Isso me faz perder a paciência, às vezes. Não, assim, eu estava conversando com a minha irmã sobre isso, né? Aí, por favor, o tempo inteiro me corrijam, tá? Mas eu comecei a perceber, assim, que dependendo do lugar ou do movimento, do tipo de movimento negro, tal, nananã, você não... O que eu chamo de intercâmbio, você não faz intercâmbio, né? Com os não negros. E aí eu falo, mas espera aí... uma coisa é a gente ter a representatividade, né? Eu não vou colocar uma loira para falar sobre racismo estrutural e institucional, não vou. Acho que não cabe, né? Esse curso que você fez também, tal, não sei o quê. Mas esse intercâmbio eu acho importante, né? Porque eu falo assim, gente, às vezes eu estou num lugar, às vezes eu ainda não consigo atingir um lugar
mesmo que seja muito elitizado ou não, que talvez essa pessoa do intercâmbio, ela consegue. E se eu plantar a sementinha para ela e ela conseguir dizer que esse outro mundo existe, eu acho algo positivo, né? Mas aí isso eu acho que é um tabu, assim, que eu já enfrentei. Tipo, gente, vamos diversificar aqui para dar uma palestra, vamos trazer alguém para trazer um público também mais diferente, para a gente colocar mais essa semente fora do nosso núcleo, e às vezes eu encontrei resistência. E aí eu percebi que isso eu falei, eu acho que isso é um tabu, porque assim, eu estou aprendendo as coisas agora, né? E eu falei assim, acho que tem coisas que a gente ainda não fala, assim, que eu falei, eu preciso conversar mais com pessoas do movimento, conversar com quem tem mais experiência, ou até estudar mais para entender essa questão, né? Ela é bem complicadinha, assim. Sim, é complicado. Se bem que tem, olha, assim, eu não descarto, eu aprendi a não descartar, né? Existe um lugar de fala, é importante. Agora, existem pessoas que, por exemplo, a Paola Prandini esteve na nossa casa o ano passado, e eu vou falar, a fala dela sobre branquitude é muito pertinente. Ela é uma militante, ela não é só uma estudiosa, ela é uma militante, apesar de ser branca, né, loira, e ela tem uma pertinência na fala, nos textos dela, sensacional. E ela consegue atrair um público Isso. sem ouvi-la, e ela transmite a ideia de uma maneira que facilita para o branco entender, porque às vezes tem gente que nem quer ouvir eu falando, nós falando, mas isso é coisa, você vai fazer a sua choradeira aí, você vai porque você é negra mesmo, né? Assim, agora, uma pessoa de fora participando da roda de conversa, ou até orientando a roda de conversa, ajuda, e eu acho pertinente. Inclusive, antes da palestra, foi numa quinta-feira da Flip, o ano passado. Ela foi para a porta da casa para chamar, né, as pessoas para entrarem. Aí ela falava, as pessoas passavam assim, você quer ouvir? Vocês vão falar sobre o quê? Aí ela olhou para uma senhora branca e falou assim, nós vamos conversar sobre o privilégio que você tem de ser branca, e eu também. As pessoas tocam, assim, você vai falar. Então as pessoas acabam entrando e a conversa foi sensacional, a sala bombou no dia, né? Então, eu acho legal, eu acho que temos que ter parcerias também. Agora, existem locais de fala que são únicos, né? Gente, vocês vamos fazer, assim, nós estamos com mais de 1 hora já, e isso aqui daqui a pouco nós vamos ter que cortar, porque senão não vai caber na página. Mas está muito bom. Agora, amanhã é o último dia da Flip virtual. Vocês não gostariam de marcar alguma coisa para amanhã, para a gente encerrar? Ou vamos encerrar agora? Pode ser. Vamos marcar? Cíntia não quer falar alguma coisa amanhã? Eu ia falar isso, Cíntia. Amanhã você tem seu canal, mas tem um horário amanhã que você possa participar com a gente? Abre o microfone, Cíntia. Abre o microfone, agora você vai ter que falar, Cíntia, não vai ter jeito. Amanhã, estão me vendo? Porque eu não sei mexer nesse troço, não, viu? Agora eu estou te ouvindo agora. Tá. Não, amanhã eu tô de contra-regra. A minha live lá, a live do Identidades vai ser às 16, mas quem vai falar é uma senhorinha e ela não sabe mexer em nada, então eu tô de contra-regra amanhã. Aí eu vou almoçar, né, porque eu mereço, né, um pagamento de contra-regragem. Então vou para casa dela amanhã e aí lá por volta das 2 horas eu vou lá. E aí eu vou botar ela no ar, né? Sim, aí até às 17h30. Eu peguei o bonde andando, Flip, amo Flip. Mas
nós gostaríamos de ouvi-la. Você tem um horário amanhã? Amanhã às 11 da manhã você consegue, Cíntia? Me ouvir, gente? Como assim me ouvir? Lógico. Vamos trocar figurinha amanhã. Vamos trocar figurinha. Você fala do seu, canal. Não tenho muito o que falar, gente, que ele não tem fins lucrativos nem nada, não. Ótimo. É só uma reunião de amigas que está crescendo, só isso. Aí nós podíamos combinar o seguinte, ver se vocês acham interessante. A Thaís prepara uma receita para ensinar aqui para nós. Opa! E a gente continua falando essas coisas aqui. Eu adorei. Amanhã? Tá bom, então. Café da manhã, Thaís. A gente pode pegar faz aquele bolinho. Mais, Os PDFs funciona amanhã? Legal. Para mim, esse negócio aí que você vai fazer. Assim, vou lançar um desafio. A Thaís ensina a receita e durante a semana, quem conseguir fazer, vai postando. A gente vai postando na página. Legal. Uma foto do alimento. Ai. Combinado. Tá bom, então a cara da Cíntia. E já mando para vocês. E que horas vocês querem, então? Não sei, 10, 11. Pode ser às 11, Cíntia? Pode ser às 11. Pode sim. Pode ser às 11? Pode. Para mim, tá bom. Tá bom. Então. Aí a gente faz doces e continua a conversa. Enquanto eu não puder falar, vocês vão falando. Legal. Doces e travessuras, é isso? É, mais ou menos Perfeito. Sandra, obrigada. Thaís, obrigada pelo convite. Eu agradeço a presença de vocês, foi muito, assim, olha, foi sensacional, foi divertido, foi instrutivo. Foi leve. Os outros me perdoem, mas foi ótimo. Cíntia, obrigada por ter vindo. Amanhã a gente continua. Amanhã você não me escapa, tá bom? Prazer conhecê-la. Tchau, gente. Muito obrigada. Casa Claras agradece. E eu vou ver se minha irmã entra também, porque ela tem toda essa experiência, né, de ter um filho branco. Isso vai ser bom. Vai ser bom. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Como eu saio daqui.